Salve minhas queridas, meus queridos, espero que vocês estejam bem por aí. Aqui é o professor Pedro. Estou aqui para resolver mais uma questão da prova da UFSC de 2024, dessa vez uma prova da lista de questões de somatória. Aqui no caso, a questão de número 4 da prova amarela, uma questão bem interessante que fala um pouco sobre o início da colonização do Brasil, mas a temática principal é povos indígenas, relacionando passado e presente. Vamos tentar entender um pouco dessa questão aqui, beleza? Vamos lá, primeiro texto aqui de introdução à questão. Vamos lá. Tem um texto e tem uma charge, né? No que diz respeito ao universo açucareiro, é importante sublinhar que o cultivo do ouro branco também esteve atrelado à fertilidade do solo de parte da região Nordeste e à maior proximidade dessa região com a metrópole. Mesmo que a escravização de africanos tenha sido amplamente utilizada na produção açucareira, a implementação dos primeiros engenhos só aconteceu graças à escravização de indígenas, que entre 1550 e 1580 compunham o maior percentual de mão de obra colonial. Então, um texto bem interessante, fala aqui um pouco mais sobre a produção de açúcar e de uma questão muito importante, que é a escravização de indígenas nesse processo. Porque às vezes a gente foca muito na escravização de africanos, mas é muito importante pontuar sempre que a escravização de indígenas esteve presente durante todo o período colonial, com períodos de maior intensidade e períodos, claro, até por conta da grande mortalidade de indígenas, seja por conta de doenças, de guerras, de extermínio propriamente dito, a diminuição da utilização dessa mão de obra, beleza? O segundo texto é uma charge e fala sobre o marco temporal. E aqui é bem interessante, a gente está falando do vestibular da UFSC, né? E é muito interessante que a UFSC traga uma questão sobre o marco temporal, porque o que suscita o debate do marco temporal na sociedade é um julgamento que estava acontecendo em 2023 no Supremo Tribunal Federal, que foi levantado por uma terra indígena, a terra indígena Laclanoxocleng, aqui em Santa Catarina. O que é o marco temporal, afinal? O marco temporal é uma tese defendida sobretudo por ruralistas, né, que defende que os povos indígenas têm direito à sua terra, né? Os povos que têm direito à sua terra só o podem reivindicar se estivessem ocupando a sua terra indígena até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, o que seria o marco temporal? O marco seria a Constituição de 88. Se os povos indígenas estivessem ocupando essa terra até aquele momento, eles poderiam reivindicar a demarcação da sua terra indígena. Depois desse período, depois de 1988, se os indígenas não estivessem naquele local, não poderiam mais reivindicar. Isso é um grande problema do ponto de vista da demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque se a gente parar para pensar que a Constituição de 88 é a primeira pós-ditadura, e durante a ditadura nós temos um movimento de deslocamento forçado de muitos grupos indígenas, boa parte desses grupos não estavam ocupando as suas terras durante a promulgação da Constituição de 88. Não estavam ocupando porque foram expulsos. Então, a tese do marco temporal, ela visa abrir espaço para os ruralistas ocuparem terras indígenas. Então, de um lado, nós temos os indígenas, os movimentos indígenas e movimentos sociais contra a tese do marco temporal, e de outro lado nós temos a bancada ruralista, o agronegócio, a favor da tese do marco temporal. Aqui nessa charge, o que a gente tem é uma grande crítica, né? Com indígenas, aqui a gente tem o momento da chegada de Cabral, né, no Brasil em 1500, e indígenas com uma placa dizendo somente para quem ocupou até 1499. Então esse seria o marco temporal dos indígenas.
Só quem estava aqui até 1499 tem direito à terra. Nesse contexto, os portugueses não teriam direito a terra nenhuma. Beleza? Então, são esses dois textos. Essa introdução um pouco mais longa, ela é importante justamente para tentar explicar o que é esse marco temporal, tá bom? Então, vamos agora para as questões propriamente ditas, beleza? Pois bem, a respeito do texto, da charge e de suas relações com a história do Brasil, é correto afirmar que 01. Ao chegarem ao Brasil em 1500, os portugueses verificaram um vazio populacional em toda a região do litoral, o que incentivou a coroa portuguesa a dar início ao processo de colonização. A essa altura do campeonato, para você que está estudando para o vestibular, eu torço muito, né? Porque a gente está falando aqui do final da sua vida escolar. Eu torço muito para que essa questão aqui já seja evidentemente errada, né? Por quê? Cara, se tem uma coisa que a gente tem batido na tecla é que não existia nenhum tipo de vazio populacional no território brasileiro. Ele era ocupado por povos indígenas. Os números aí variam bastante, na casa dos milhões, 3 milhões, 6 milhões, enfim. O fato é que não existia esse vazio. No litoral ainda mais, no litoral nós tínhamos muitos indígenas, principalmente ali indígenas guaranis. Beleza? Então, a 01 está incorreta. 02. Pelo fato de os indígenas serem preguiçosos e indisciplinados, o uso dessa mão de obra nas primeiras décadas da colonização foi ínfimo e pouco importante para a metrópole. A 02 eu espero também que a gente consiga identificar facilmente que ela está incorreta. Inclusive, essa questão, esse preconceito, essa noção muito complicada de que os indígenas eram preguiçosos e indisciplinados, ela é muito problemática e é uma visão errônea, né? Não se trata de preguiça do indígena para fazer o trabalho, se trata de recusa a fazer um trabalho escravizado, de indisciplina, que aqui a gente está falando de revolta contra a colonização portuguesa. E ainda que a gente ficasse em dúvida, o próprio texto, o primeiro texto dessa questão, nos fala, né, da importância da escravização de indígenas para esse processo inicial da produção açucareira. Então a 02 também está incorreta. 04. Com a descoberta de ouro pelos bandeirantes em Minas Gerais no final do século XVII, iniciou-se a utilização de mão de obra de africanos escravizados. A 04 também está incorreta, porque aqui a gente está falando que o início da mão de obra africana no Brasil começa com a descoberta do ouro. E não, a gente vai ter o grande impulso da chegada de escravizados africanos no Brasil justamente com a produção açucareira nas primeiras décadas do século XVII e não no final desse século com a descoberta do ouro, tá bom? 08. Após o chamado ciclo do pau-brasil, no qual a mão de obra indígena foi utilizada amplamente, durante os séculos XVI e XVII, a principal fonte de riquezas da colônia brasileira para a metrópole foi a produção de cana-de-açúcar. Aí sim, temos a primeira correta nessa questão. É isso aí mesmo, né? Temos inicialmente a extração de pau-brasil, depois a produção açucareira, que tem como seu maior ponto de produção a região Nordeste, como o próprio texto ali de introdução da questão nos traz. Então é isso mesmo, durante o século XVI e XVII, a principal fonte de renda foi justamente a produção açucareira. Depois ali, no iniciozinho do século XVIII, a gente vai ter o grande boom, né, da extração aurífera, da extração de ouro, uma queda da produção açucareira por competição do açúcar produzido nas Antilhas, principalmente pela Holanda, mas depois a gente vai ter também pela França no Haiti, inclusive, mas nesse caso a 08 está correta, beleza? 16. A escravização dos indígenas foi fundamental para o estabelecimento dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar no Brasil. Beleza? Já comentamos sobre isso, a 16 está correta, né? Nesse primeiro momento de chegada dos portugueses aqui, a gente não tinha estabelecido ainda uma rota da diáspora africana, né? Da chegada de
africanos escravizados no Brasil. Então, os trabalhadores que foram explorados, inclusive escravizados, foram os indígenas, né? Então, inclusive aqui, cara, quando a gente fala de capitanias hereditárias, por exemplo, no Brasil, por que muitas capitanias hereditárias fracassaram? Por conta da revolta de indígenas que se recusavam a trabalhar escravizados nesses engenhos, né? Então, a 16 também está correto. 32. Os movimentos contrários ao marco temporal, tese que define que somente as terras ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição possam ser requeridas por eles, consideram que a sua aplicação impacta a demarcação das terras indígenas. 32 também está correto, né? A galera que é contrária à tese do marco temporal, que inclusive foi barrada no STF, mas a gente está vendo agora, eu gravo, né? No início de 2024, a gente vê uma nova ofensiva da bancada ruralista para tentar aprovar isso como legislação no parlamento. O que a galera que critica o marco temporal fala é que, cara, é injusto você estabelecer essa data para o estabelecimento dos povos indígenas em suas terras, sendo que boa parte desses povos foram expulsos de suas terras, inclusive durante a ditadura militar. Então, seria abrir muito espaço para os ruralistas atacarem, avançarem ainda mais sobre essas terras indígenas, né? Então é isso que essa galera defende. 32 também está correta, né? 64. A charge faz uma crítica ao marco temporal, projeto que tramitou no Supremo Tribunal Federal em 2023 e segundo o qual o ano de 1500 deve ser tomado como referência temporal para iniciar as demarcações de terras indígenas. 64 está incorreto, já sabemos aí que o marco temporal tem como delimitação justamente a Constituição Federal de 1988, beleza? Queridas, queridos, o gabarito dessa questão então, a 04 da prova amarela é 32, 16 e 08, o que nos dá isso, eu sou péssimo em matemática, mas dá 56 se não me engano, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira aí nos teus estudos. Um grande abraço e até mais.